Olá, bando de musas! Sejam muito bem-vindas a um novo vídeo aqui do canal, onde eu finalmente vou ensinar para vocês como fazer o meu Foxy Eyes de marca registrada. Foxy Eyes é uma tendência que de uns 3 anos pra cá foi ganhando cada vez mais força e atualmente definitivamente é uma das técnicas favoritas de todas nós. E eu particularmente acabei me rendendo muito ao Foxy Eyes pelas características dos meus olhos que eu vou explicar para vocês ao longo desse vídeo, mas que de forma geral, fazendo Foxy Eyes, eu consigo quebrar um pouquinho dessas características para não deixar o meu olhar envelhecido ou até muito profundo, né, com cara de doente, para marcar e valorizar essa parte aqui do meu rosto que definitivamente, né, como diz aquele ditado, os olhos são as janelas da alma. Então a gente tem que sempre na maquiagem, com certeza, valorizar bem o nosso olhar, porque isso vai fazer toda a diferença. Então, sem mais delongas, antes da gente começar, só vou te lembrar de você me seguir em todas as redes sociais, tá? Eu sou @FloraCCaetano no TikTok, no Instagram e também no Threads. E claro, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, de dar like nesse vídeo se você gostou e também de ativar aí o sininho de notificações para toda vez que eu postar um vídeo você ser lembrado, a ser notificada pela plataforma e você não perder esse conteúdo. Então agora eu vou dar um zoom aqui e bora começar. Então vamos lá, já tô aqui com o meu cabelo preso na tiara para não ficar atrapalhando, né, enquanto a gente estiver maquiando. E eu vou estar usando hoje pra gente fazer a técnica a paleta Cremated do Jeffree Star. Hoje não é uma resenha, tá? Se você quiser saber as minhas opiniões reais sobre essa paleta, já tem um vídeo aqui no canal resenhando ela, mas eu optei, né, por a gente estar utilizando, porque se você já assistiu a resenha, você deve lembrar que lá eu usei os tons de cinza mais azulados e tem muito tom aqui de um cinza um pouquinho mais neutro, um pouquinho mais esverdeado, e eu não usei a grande maioria deles. Então hoje eu vou estar fazendo essa técnica, né, dando prioridade aí para usar esses tons, porque vai ficar um neutro, né, fugindo um pouquinho do marrom, que é o que a gente tá mais acostumada. E aí a gente vai colocar também um toque de brilho, vai brincar com sombras escuras, sombras claras, e vai ficar um look incrível que, assim, eu sou suspeita a falar, tá? Mas é uma técnica que eu amo muito. Então, antes de tudo, a gente vai começar fazendo uma caminha de pó abaixo dos olhos, tá? A minha pele já tá pronta e essa sombra, algumas, né, elas tendem a ficar um pouquinho mais esfarelenta. Então, para não correr o risco, né, de estragar, de manchar toda a minha pele, eu tô vindo com o Soft Eye da LF Pro, numa esponjinha de veludo, só fazendo essa caminha bem rapidinho assim, ó. E eu também já deixei a minha pálpebra preparada com um corretivo, então tudo que a gente tem que fazer agora é vir aplicando sombra, então a gente vai começar a fazer isso nesse exato minuto, tá? E a primeira cor que a gente vai usar, quem já assistiu as minhas resenhas sabe que eu gosto sempre de começar com um tonzinho que seja próximo ali, tipo um tom de contorno, sabe? Um pouquinho mais escuro que o tom da pele pra gente fazer a base de todo o nosso esfumado. Então eu vou vir com a sombra Obituary, que ela é um cinza quase begezinho, tá? Ele é bem neutrozinho, num pincel, ó, bem chatinho, tá? Ele é fofo, mas ele é mais achatadinho e grande. Esse daqui é o número 4 da Class Vogue. E aí eu vou posicionar o pincel com as cerdas deitadas aqui, ó, no canto externo dos meus olhos. E eu vou vir fazendo esse movimento de vai e vem ascendente em todo esse canto externo, mas focando principalmente na pálpebra fixa. Não tem necessidade de eu super pigmentar essa sombra aqui na pálpebra móvel. E aqui, muito importante, ó, tá vendo que eu passo ele por cima desse finalzinho da sobrancelha? É pra meio que conectar meio que essa sombra com a minha têmpora aqui, né, que é uma região que eu passo um pouquinho de contorno. Então você não pode pegar a sombra e fazer assim pra baixo e depois fazer assim, né, só pra não passar em cima da sobrancelha, porque senão vai ficar um ângulo, não vai ficar muito legal. Então a gente quer esse efeito aqui, ó, ascendente, que isso daqui vai fazer muita diferença no Foxy Eye. Então por isso, deito um pincelzinho na pele e movimento de arrastadinha, vai e vem, vai e vem, vai e vem, passando por cima do finalzinho da sobrancelha. Só isso.
pra gente começar bem facinho. Aqui um olho com, outro olho sem. Não sei se tá dando pra ver muito a diferença, porque como vocês observaram, igual eu falei também, essa primeira sombra, ela é quase ali do tom da pele, só pra gente fazer a base do esfumado. Então agora a gente vai repetir a mesma coisa no outro olho. Agora a gente vai começar a escurecer um pouquinho, mas vocês vão ver que eu não gosto, né, de na sombra vir fazendo super escuro, porque eu prefiro deixar só mais o contorno do olho mais marcadinho, mais escurecido, né, no preto. Então por isso eu tô pegando um tom intermediário, a Last Respects, num pincelzão grande de esfumar. O que eu tô usando, ó, é o Gama 01 da Levangie. Gente, eu amo os pincéis dessa marca, porque eles têm uma mega qualidade, tanto no caminho quanto nas cerdas, né? É bem coladinho, então não fica molengo. Então, ó, peguei aqui na paleta, vou tirar o excesso, e aí a gente vai vir encaixando esse pincel na bolinha do nosso olho, no globo ocular. Então não é no buraco, no côncavo, tá? Por quê? Eu já falei aqui nesse canal milhares de vezes pra vocês que o meu côncavo, ele é mais alto no canto interno. Então, se eu encaixo no côncavo, né, e venho marcando a sombra, seguindo ali o meu côncavo, eu vou estar evidenciando ele. E como ele é mais alto aqui, ele acaba fazendo essa linha diagonal conforme chega no canto externo. E aí, realçando o meu côncavo, eu vou deixar o quê? Meu olhar triste, melancólico. Igual eu já fiz em maquiagem que me desvaloriza, né? Vou deixar aí uma foto pra vocês verem. Então, eu seguindo o meu globo ocular e não o meu côncavo, eu vou me certificar, né, de estar fazendo um esfumado arredondado, porque o globo ocular de todo mundo, ele é redondinho. Então, sombra Last Respects, pincel grande de esfumar, vou posicionar ele bem aqui na minha bolinha do olho, ó. E aí, o movimento é bem contido, tá vendo? Venha fazendo movimentos de pressão um pouquinho para baixo e vai e vem também, ó, movimentando ele no meu globo ocular, tá? E aí, essa sombra, eu vou deixar ela mais intensa só no canto externo e só com um restinho dela, sem pegar mais nada no pincel, que eu trago bem de leve aqui no canto interno. Mas a gente nem precisa sujar muito a pálpebra móvel, tá bom? E aí agora a gente vai repetir a mesma coisa no outro lado. Com isso, então, eu marquei aqui os dois olhos e agora a gente vai vir, né, esfumando, porque tá uma marcação. Então, pra isso, eu vou pegar só mais um pouquinho da mesma sombra no mesmo pincel. E aí, ó, eu vou vir fazendo uns movimentos de cima para baixo, bem aqui na bordinha de toda essa marcação que a gente acabou de fazer. Então, tá vendo que é um movimento curtinho, ó. E mais em cima aqui, da onde a gente já pigmentou com a sombra, do que ali no restante da pálpebra que ainda não tem nada. Porque dessa forma, fazendo esse movimento aqui, ó, de cima para baixo, né, dando essas arrastadinhas, a gente consegue ir começando a criar a fumacinha do esfumado sem ficar manchado. Se você pega a sombra e já vai direto, né, ali na pálpebra fixa, onde não tem sombra, e o pincel tá muito carregado, você já vai criar uma mancha. Então, toda vez que você pegar uma sombra, você vai voltar em cima aqui da onde você já pigmentou com um movimento bem curtinho, pra justamente ir fazendo a fumacinha, né? Então, agora, ó, eu já comecei, né, a fazer a minha fumacinha, minha bordinha, não tá mais nenhuma marcação. Só que, o que eu vou fazer agora, sem pegar mais sombra, né, no pincel, eu vou deitar ele aqui no meu canto externo, tá, na minha pele, e com a mão bem leve, eu vou vir fazendo o mesmo movimento que a gente fez, né, com a cor e com o pincel anterior. Por quê? Para essa sombra intermediária já ir fazendo o alongado do esfumado, que é uma coisa que vai ajudar muito no Foxy Eye, tá? Só que esse passo aqui você sempre vai fazer por último, justamente para não ficar uma sombra muito escura, muito marcada para cá. Esse alongado, ele tem que ser de fumacinha, não pode a sombra ficar super pigmentada aqui, porque senão até a hora que a gente limpa fica muita cor aqui do nada, fica meio estranho, meio faltando acabamento. Então, vou fazer a mesma coisa
aqui nesse outro olho, deitando o pincel na pele e fazendo o movimento de vai e vem ascendente, passando por cima da sobrancelha também, tá? Muito importante. Nunca faz assim e assim. É sempre ascendente pra cima, passando por cima mesmo desse finalzinho aqui da sobrancelha. E aí, uma coisa muito importante, sempre que você quer ter certeza, né, de que o esfumado tá esfumado, sem marcação, é você pegar o pincel anterior e um pouquinho da cor anterior, tira bem o excesso, porque daí, ó, você volta ali se certificando de que uma cor tá entrando na outra e mantendo o mesmo movimento ascendente. Então, no nosso esfumado, esse cinza, né, marronzinho intermediário, já é a cor mais escura que a gente vai estar utilizando, porque igual eu falei pra vocês, eu não gosto de fazer, né, uma coisa super escura na sombra, eu prefiro deixar o escuro só pro contorno dos olhos. Então, a gente vai começar agora a trabalhar o canto interno com sombras mais claras, e aí a gente vai usar tanto sombra de acabamento mate quanto cintilante, brilhoso. O que acontece, né? Depois que a gente vem trabalhando um pouquinho desse côncavo, acaba dando uma sujadinha, ó, tá vendo? Aqui na pálpebra móvel, né, do canto interno. E se a gente pega uma sombra clara e vem colocando diretamente ali sem limpar antes, uma cor vai misturar com a outra e aí não vai ficar exatamente a cor que a gente queria. Então, por isso, vou pegar a minha esponjinha aqui, que foi a que eu usei pra fazer toda a minha pele, né? E aqui, ó, a minha plaquetinha com um pouquinho da base que eu usei no rosto também. E aí eu vou pegar só um pouquinho aqui, ó, e tirar bem o excesso na plaquetinha pra gente vir com a pontinha da esponja, limpando um pouquinho dessa pálpebra móvel no canto interno. Então, eu aperto bem aqui pra ter precisão. E aí, nesse cantinho de dentro, ó, só na pálpebra móvel, que eu venho dando essas batidinhas pra gente deixar a pálpebra móvel clarinha de novo e pronta para receber as sombras mais claras. Dessa forma. Ó, aí aqui a gente vê a diferença, com esse lado já limpo e aqui ainda sem limpar, tá vendo? O que você não pode fazer é pegar, né, a base ou o corretivo e vir passando aqui em cima da nossa fumacinha, do nosso esfumado, porque senão todo o trabalho que a gente teve anteriormente, né, ele foi à toa. Então, por isso que eu tô falando pra você se atentar de fazer isso realmente aqui, ó, só na pálpebra móvel. Se você tiver muita dificuldade de fazer com essa esponja maior, pega uma esponjinha menor ou até um pincel e depois só vem esfumando com a esponja. Agora, o que a gente vai fazer eu vou pegar um pincel um pouquinho mais denso e aí eu vou pegar um tonzinho aqui de bege, né, com esse fundinho acinzentado, que é o Casket Ready. Tira sempre o excesso. E sombra clara, se você já viu minha resenha, né, as minhas resenhas anteriores, você sabe que a gente tem que vir sempre, ó, dando batidinha primeiro pra ela pigmentar. Você nunca pode pegar a sombra e vir fazendo vai e vem. Por quê? Porque senão ela vai ficar desuniforme. Ela vai ter, enfim, mancha, buraco no meio, tá? E pra isso não acontecer, pega a sombra e vem dando batidinha. E aí eu vou aplicar realmente só nesse cantinho interno, tá? Não vou chegar perto ali das cores mais escuras. E só também na pálpebra móvel, tá? Essa cor aqui, ela não pode ir por cima do nosso esfumado. Então, agora que a gente já fez aqui o nosso cantinho interno com essa sombra mate clara, a gente vai entrar com um brilho ali no meio. O primeiro brilho que eu vou usar é esse tonzinho aqui, ó, Mausoleum. Deixa eu pôr eles aqui na mão pra você ver, ó. Que ele é nem parece muito acinzentado, né? Quase como se ele fosse mais um pouquinho até para um marrom com um fundinho mais esverdeado, ó. E aí, sombra cintilante, tá? Sombra metálica, eu sempre venho pegando direto com o dedo aqui na paleta. Então, pego, também dou uma batidinha, tá? Pra ele tirar um pouquinho do excesso. E aí, a gente vai vir dando uma leve arrastadinha no meio da pálpebra, no meio do olho, tá? Não tá direto ali no cantinho interno. Então, pode ver, ó, que a arrastadinha é do meio pro final, tá? E aí, agora, pra gente preencher, né, amarrar desse meio aqui cintilante até chegar no claro mate, eu vou pegar uma outra sombra cintilante, só que mais clara do que a gente acabou de aplicar. Então eu vou vir usando agora a Afterlife, que ela tem um fundo realmente begezinho. Vou pegar ela direto aqui também no dedo.
E aí, ó, vou vir dando a arrastadinha, batidinhas também, pra gente ir deixando ela esfumada e fazendo uma cor entrar na outra. Com isso, a parte de cima tá praticamente pronta em questão de sombra. Agora a gente já vai entrar para a parte do delineado, que é o que vai transformar esse look aqui num Foxy Eye. Eu já vou adiantar aqui o que eu vou fazer, porque vocês sabem que delineado é foda e eu não vou conseguir ficar falando muito enquanto eu estiver fazendo. Então, delineador em gel, tá? Eu acho importante ser em gel, por quê? Porque ele a gente consegue vir esfumando o finalzinho antes dele secar, que é o que vai ajudar a ficar esse efeito, que eu gosto de fazer esse finalzinho mais esfumado, tá? Além disso, acho ele mais pretinho, mais fácil de manusear, e aí você só vai precisar de um pincelzinho pra tá fazendo esse delineado. Pode ser tanto um pincel chanfrado, né, tipo um pincelzinho de sobrancelha, só que ele tem que ser bem fininho, tá? Não pode ser grosso. Ou então tipo esse daqui, ó, que ele não tem numeração, porque ele é um pincelzinho de unha, sabe? De fazer decoração de unha. E aí, o que é muito importante da gente se atentar para fazer esse delineado, tanto na gente mesmo, mas principalmente em cliente. Eu vou pegar aqui dentro do pote, com os dois lados do pincel, o delineador, o produto. E aí, quando a gente pega, ele fica assim, ó. Vocês estão conseguindo ver? Não sei se tá focando, beleza. Mas ele fica todo cheio de produto, né? Com excesso. Se a gente vê assim, ferrou, tá? Então, o que a gente precisa? Tirar o excesso e de precisão nesse pincel. A gente consegue pegando ele, ó, e afinando ele na tampa, nos dois lados, tá? Então, eu pego a tampinha, ó, passo um lado, passo o outro, passo um lado, passo o outro, até ele ficar assim, bem fininho. Tá vendo que ele fica achatado? Porque quando ele fica achatado, a gente consegue usar essa ponta aqui ao nosso favor pra vir delineando. Então agora eu vou delinear só uma linhazinha na raiz de todo os meus cílios e depois a gente se preocupa com esfumar o finalzinho, tá? Então, ó, já delineei em um olho toda a raiz do cílio. E aí agora eu vou fazer o gatinho puxadinho ali no finalzinho. Só que o que é bom desse Foxy Eye que eu gosto de fazer? Como o delineado não vai ficar marcado, né, que é aquele tradicional, a gente vai esfumar, você não precisa se preocupar com fazer um delineado perfeitinho. Então eu só vou vir aqui, ó, fazendo o gatinho, né, o puxadinho. Então aqui só puxei e a gente podia deixar ele marcadinho do jeito que ele tá agora, tá? Também fica bonito. Mas eu prefiro, enquanto ele tá molhado, pegar um pincelzinho assim pequeno de detalhe e vir fazendo vai e vem, só nesse finalzinho. Dessa forma aqui, ó, porque daí com isso a gente já tirou a marcação daquela bordinha e aí agora a gente vai melhorar, deixar ainda mais esfumado, voltando com sombra. Eu vou pegar essa Inheritance, que ela parece até um marrom com um fundo mais esverdeado. No mesmo pincel, eu só tirei bem, né, numa toalhinha o excesso de delineador, ele não pode estar com delineador aqui. E aí, em cima do preto aqui, ó, dessa bordinha, a gente vai continuar fazendo o mesmo movimento de vai e vem nesse gatinho, nesse finalzinho. Então fiz isso com a Inheritance, que era um marrom um pouco mais escuro, né? Como se fosse um marrom um pouco mais escuro. E agora vou voltar para uma um pouco mais clara, que foi o intermediário que a gente usou, que é a Last Respect. Ainda no mesmo pincel, tá? Só, de novo, tirei bem o excesso da sombra anterior. Esse pincel aqui é o 0158 ou O158, não sei, da Dye Makeup. E aí, ó, um pouquinho acima ali da bordinha, a gente continua fazendo vai e vem pra ir deixando inexistente essa bordinha do delineado, pra ficar um degradê, né, da sombra até o nosso delineado. E é normal, tá? Quando a gente vai com sombra mais clara, enfim, é normal e ficando tudo meio coberto com ela, então a gente só volta daí com as sombras, né, anteriores. Então, de novo, vou voltar com aquele marrom mais escuro no mesmo pincelzinho, tá?
praticidade aqui, por isso que eu uso sempre o mesmo pincel, só vou tirando ali o excesso de sombra dele para não ir manchando. E aí a última coisa que a gente vai fazer, porque a gente vem com esse monte de sombra, né, para ir tirando a marcação do esfumado no finalzinho, e aí perto da raiz dos cílios, né, ele acaba ficando sujo de sombra e fica meio cinza, não fica tão preto, tão intenso. E não é o nosso objetivo, tá? Para deixar o olho marcado, ele precisa ali estar pretinho na raiz dos cílios. Então, vou novamente com o mesmo pincel, só tirei aqui o excesso de sombra, pegar uma sombra preta, que no caso é a Hers, da paleta aqui do Jeffree, bem pouquinho, tá? Tira bem o excesso, ó, para não sujar, né, pra, enfim, não alastrar, na verdade, esse preto. E aí, bem rente aqui à raiz do cílio, você vem por todo o delineado, fazendo o movimento de vai e vem, pigmentando, né, tirando a sombra que deixou esse delineado mais claro. Olha que lindo que isso fica, gente. Aqui do cantinho de fora praticamente é isso, mas agora a cereja do bolo desse olho, né, dessa técnica, é o puxadinho aqui no cantinho interno. Então, ó, mesmo pincelzinho que a gente usou para delinear todo o olho, só que eu tirei bem aqui o delineador, tá? Porque ele não pode estar sujo. Quando você tá delineando e sente que esse pincel tá travando, ele não tá mais deslizando, é hora de você limpar, tirar bem o excesso para daí depois pegar mais produto, tá? Então, acabei de fazer isso porque a gente vai vir justamente aqui pegando mais produto, afinando da mesma forma que eu acabei de ensinar para vocês, para que a gente consiga fazer o delineadinho ali no canto interno dos olhos. Então, vamos lá. Meu pincel aqui, ó, já tá bem afinadinho, achatadinho, para eu conseguir ter precisão na hora de fazer esse delineado. E aí, pra gente conseguir aqui esse cantinho interno, é só você imaginar como se fosse uma continuidade da tua linha da água para marcar esse Vzinho, esse biquinho aqui. Vou ficar quietinha para conseguir fazer. Tcharam! Feito! Olha que incrível que já fica o efeito, né? A diferença de um olho com o outro sem. Isso que a gente ainda tá sem cílio, tá? A hora que colocar o cílio vai casar tudo, vai arrematar o look. Mas antes disso, eu vou repetir exatamente a mesma coisa no outro olho. Então, como vocês já acompanharam como funciona, eu vou fazer rapidinho e a gente já volta. Voltei com o outro olho pronto, né? A gente terminou aqui esse delineado também. Eu já adiantei algumas coisas básicas, que foi tirar o pó que a gente tinha colocado aqui embaixo, porque a gente não vai mais vir com sombra, e aplicar máscara de cílios, rímel. A parte inferior aqui dos olhos, né? Eu não tô afim de fazer nada. E grande parte das vezes eu não faço mesmo, tá? Porque daí ele fica mais leve, né? Porém, algumas vezes, quando eu quero o olho todo marcado em cima e embaixo, eu aplico preto aqui na linha da água, dando uma leve esfumadinha na raiz dos cílios. Ou então, quando eu quero um toque de cor, eu coloco também um lápis colorido aqui na linha da água, que foi mais ou menos o que eu fiz em um dos olhos, né? Lá na resenha da paleta da P. Louise, que eu apliquei rosa na linha da água. Eu sempre faço isso, tem várias fotos no meu Instagram, vou deixar algumas aqui agora passando. Mas voltando, faltam só duas coisinhas aqui pra gente finalizar essa produção. Uma é o cílio, né? Muito importante. E outra é a gente limpar, né? Cortar aqui a nossa técnica que vai enfatizar o efeito do Foxy. Então, primeiro de tudo, a gente vai vir pros cílios e eu vou mostrar porque é um truque assim, é um pulo do gato que muda a vida e faz a gente economizar muitos cílios postiços. Eu aprendi lá no curso da Adriana Propício que eu fiz acho que há um mês atrás ou 2 meses mais ou menos. E para fazer esse truque, você vai precisar de um cílios que seja como esse aqui. Esse é o S19, que ele começa e termina do mesmo tamanho. Então ele não pode ser aquele cílio que começa pequeno e termina grande, tá? Ele tem que começar e terminar do mesmo tamanho. O que dá certo? S19 ou H13, tá? Que são idênticos praticamente. Ou então qualquer cílio que você tiver aí, né? Que, como eu falei, tem o mesmo tamanho no começo e no final. Então, primeiro de tudo, eu vou vir tirando um cílio só aqui da cartelinha. E a gente, antes de cortar, vai deixar ele mais maleável, tirando a fitinha, né? A linha que fica na base desse cílio. Então, para isso, eu vou segurar bem firme aqui nas cerdas e com uma pinça eu vou vir na haste dele, puxando, ó. E aí, tá vendo que com isso ele já solta
uma linha, então eu vou vir continuando segurando aqui, ó, bem firme na cerda. E aí eu venho puxando, tá? Ó a linha que sai. Vocês estão vendo? A linha que sai, ó. Acho que deu pra ver, né? E aí, sem essa linha, ele fica, ó, muito mais maleável. E com essa linha tirada, né, que agora o cílio tá mais maleável, eu vou vir colocando ele num curvex, só pra gente, ó, aumentar a curvatura, tá? Coloquei ele inteiro aqui, tô apertando bem pra ele ficar, né, curvadinho. Ó, a diferença. Como ele já tá mais, ó, em pezinho, curvadinho. E aí, agora, o que a gente vai fazer? Eu vou contar 6 pedacinhos desses cílios aqui, tá? Então, 6 tufinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E vou cortar depois desse 6º tufinho. Por quê? O cílio inteiro, ele tem 12 tufinhos. Então, quando a gente conta 6 e corta, ele vai ficar 6 tufinhos de cada lado. Ah, agora eu entendi! E aí vai ficar aquele cíliozinho, né? Que fica só no canto externo dos olhos e ajuda muito no efeito Foxy. Então, peguei aqui a tesourinha, vou contar, ó, 3... 6 e tô cortando bem aqui no meio. Aí, assim que a gente corta, ó, a gente tem aqui 2 pedacinhos, né, 2 cílios, um para cada olho, com a cerda começando menor e ficando maior só no final. E aí a gente cola do menor pro maior, né, um em cada olho. Então eu vou aplicar a cola aqui na haste dos cílios. A cola que eu gosto de usar é a da Atelier Paris, tá? Que ela vem bastante e isso daqui é tipo um super bonder para cílios. Só que ela explode, tá? Então cuidado, não vai direto no cílio com ela, que ela explode com frequência. Então, a hora que eu vejo que essa cola tá começando a ficar um pouquinho transparente, é hora da gente colar só nesse cantinho externo. Gente, olha isso. Nem encaixei direito e já olha a diferença que dá. Tcharam, gente! Olha que lindo que fica! Tá vendo? E assim, é mara fazer isso, porque aí cada um cílio não é o par, tá? Um cíliozinho rende um par. Então, em vez da gente ter 5 nessas cartelinhas, né? A gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 20, tá? Ignora a minha velocidade para fazer uma conta simples de matemática que uma criança de 5 anos consegue fazer, porque eu tenho descalculia, tá? Eu sou mais devagar. Poderia parar aqui? Poderia, mas a gente trabalha com coisa profissional aqui, né? Então, última coisinha é cortar esse esfumado, tá? E pra isso, ó, vou vir com um criolã, com um fundo um pouquinho mais fusadinho, um pincelzinho língua de gato. Pego só um pouquinho e ainda tiro o excesso aqui na tampa da latinha pra gente cortar embaixo do nosso esfumado. Então, ó, eu sigo aqui a inclinação do meu delineado mesmo. E aí, dessa forma, ó, até o delineado fica mais na régua, né? Então, vou fazer a mesma coisa do outro lado. E tcharam! Gente, olha isso. Aí agora eu só não sei se eu deixo com a tiara ou sem. Vamos ver. Que agora, gente, eu vou começar a gravar as primeiras aulas do Visage, que é o meu curso de visagismo para maquiadores, tá? Minha especialização de visagismo. Ai, deu um tchan, né? Vamos ficar com a nossa tiara de Blair Waldorf. E se você acha que esse vídeo acabou, você tá enganado, tá? Porque eu quero explicar rapidinho o porquê dessa técnica, né, ter se tornado a minha favorita e de eu fazer tanto ela que ela acabou virando aí a minha marca registrada sem querer querendo. Como eu falo em todo vídeo onde a gente tá fazendo juntas aqui, né, a maquiagem dos meus olhos, 2 características, né, que me incomodam muito no meu olhar é o côncavo mais alto no canto interno e os olhos profundos, porque são 2 características que, quando evidenciadas numa maquiagem, pode deixar a pessoa com cara de muito mais velha do que ela é ou de
doente. E eu não sei vocês, mas quando eu tô maquiada, eu não quero que ninguém olhe pra mim e ache que eu tô doente, né? Eu quero ficar mais bonita, valorizar a minha beleza, sem necessariamente a maquiagem chamar mais atenção do que eu. Então essa técnica aqui, ela acaba sendo perfeita pra isso, porque ela é um esfumado aberto, ou seja, ela é escura só no canto externo e no canto interno ela vai ficando mais clara, que é justamente a região onde o meu côncavo é mais alto. E aí, trazendo esse cantinho interno mais iluminado, eu consigo justamente quebrar um pouco aí dessa profundidade natural que eu tenho. E além disso, quando eu trabalho, né, todo esfumado com sombras mais claras e deixo para escurecer somente o contorno dos olhos, eu consigo justamente chamar atenção para esse desenho de um olhar ascendente que eu consigo imitar, que eu consigo fazer. Então, esse delineado, né, no canto externo e no cantinho interno, ele é proposital, tá? Porque ele dá essa levantada no olhar, né, o efeito do Foxy Eye, que dá essa impressão aí da cara toda puxada, né, do olhar bem felino. Isso não significa que todo mundo pode fazer, né, essa técnica que vai ficar incrível em todo mundo, porque não existe isso, não existe uma técnica coringa universal que vai dar certo em todo mundo, independente das características do olhar. Na verdade, cada pessoa, a gente tem que ter essas 10 características do olhar avaliadas individualmente. Então, por exemplo, quem tem os olhos muito próximos, né, juntinhos, esse delineado no canto interno já não fica tão legal. Aí é melhor deixar só o do canto externo. Já quem tem os olhos distantes, não é legal fazer nada muito puxado para fora no canto externo e é melhor aproximar, delinear mais o cantinho interno. Então, enfim, cada pessoa aí, de acordo com cada característica, a gente tem que ir adaptando essa técnica para conseguir realmente valorizar a beleza de cada mulher. Se você tiver, né, dificuldade, se você não souber como que é o teu olho, como valorizar ele, clica no link aqui embaixo na descrição desse vídeo, porque eu tenho o guia da Automake Visagista, tá? Que ele une justamente um curso online com uma consultoria visagista para que você aprenda a se maquiar desde ali, de montando a nécessaire perfeita para você até finalizando a sua maquiagem, mas fazendo exatamente a maquiagem que vai respeitar os seus traços e valorizar a sua beleza. Então, para você que procura isso na automaquiagem, o link já está disponível aqui na descrição do vídeo. E se você quer se tornar uma profissional, né, uma maquiadora especialista em visagismo, assim como eu, aqui na descrição do vídeo também tá o link para a lista de espera, tá? Porque final desse ano aí, agora, esse segundo semestre, vai sair o Visage, que inclusive eu vou começar a gravar hoje. E assim, gente, tá incrível. Então, se você gostou dessa técnica e se você tentar fazer também, não esquece de me contar aqui nos comentários. Também pode ficar à vontade para perguntar qualquer que seja a sua dúvida, tá? Eu consigo aí estar te auxiliando. E não esquece de me seguir em todas as redes sociais. E também confere aí se você se inscreveu no canal, curtiu esse vídeo e ativou o sininho de notificação para não ficar de fora do que tá rolando aqui. Sem mais delongas, um beijo, obrigada a todo mundo que chegou aqui até o final desse vídeo e até semana que vem. Tchau!